Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Quero fazer uma leitura bíblica com você nessa manhã, que está escrita no livro de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 24. Versos 13 em diante. Eu quero fazer uma leitura bem alusiva à ceia do Senhor também. Nós estamos numa manhã de ceia, uma manhã de comunhão. Então eu quero trazer essa mensagem de maneira a encaixar já nesse momento tão especial. Nós temos uma parte do nosso povo que está no Acampazais. Fiquei pensando de noite, né? Ou prova, né? O pessoal foi acampar e choveu. Mas faz parte do processo, né? Para alguns, né, que já foram, passaram uma tranquilidade em relação a isso. Os nossos irmãos passaram uma pequena adversidade, talvez. Ou talvez só choveu em Jaraguá, né? Não sei como é que foi lá também. Mas hoje nós temos esse trabalho maravilhoso que está acontecendo também, então temos sentido a falta de alguns irmãos. Lucas 24, 13 em diante, diz assim o texto bíblico, acompanhe comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Eram uns 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondendo eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais na madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, e dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém. Até aqui esse texto. Nós estamos falando aqui do terceiro dia pós-crucificação. Nós estamos falando aqui do dia talvez mais importante do cristianismo. É um dia importante o nascimento de Jesus? É. Mas se ele tivesse nascido e não cumprido seu propósito, de nada adiantaria. É muito importante o dia da morte na cruz? Muito importante. Porém, se ele não houvesse ressuscitado, de nada adiantaria sua morte. Mas nós estamos no terceiro dia. Jesus ressuscitou. E isso é um marco da nossa fé. Nós cremos e vivemos por essa fé, porque o nosso Deus, o nosso Cristo, em quem nós cremos, quem nós temos buscado, em quem nós temos resposta, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E estes homens, é interessante pensar de que eles estão fazendo um caminho de volta para casa. Eles estão saindo de Jerusalém e eles estão indo para Emaús. Emaús, uma aldeia, 11 quilômetros, relativamente perto de Jerusalém. E eles estão voltando, mas é a forma como eles estão voltando. Essa estrada de Emaús, ela tem muitos significados para nós. Porque eles estão voltando de uma maneira diferente. Talvez algumas vezes eles voltaram de Jerusalém para Emaús, ou quem sabe voltaram de outras cidades aonde seguiam Jesus para Emaús. Mas as outras vezes que eles voltavam confiantes, voltavam felizes. Mas agora eles estão voltando tristes. Eles estão voltando abatidos. Eles estão voltando pesarosos. Alguma coisa aconteceu a eles. Algo lhes passou, de maneira a eles perderem a sua graça. Alguma coisa aconteceu de forma que eles não estavam voltando do mesmo jeito que sempre voltavam. Era um caminho de volta, mas se nós pudéssemos olhar no mundo espiritual, seria como alguém que está voltando de novo a uma velha vida. Alguém que se decepcionou, alguém que está voltando vagarosamente para a história que sempre teve. Está voltando para a velha vida que um dia abandonou. Está voltando para um lugar onde disse: daqui para frente eu vou só servir Jesus, eu vou só andar no caminho. Mas daqui a pouco estava voltando de novo para Emaús. Eles estavam dentro desta circunstância. Por mais que aquele dia era um dia tão especial, estes homens estavam de alguma forma com seus olhos fechados, de tanta tristeza, de tanta angústia. Isso fica visível no texto, porque a Bíblia diz que eles estão voltando e um terceiro viajante se une a eles. Mas os seus olhos estavam como que fechados, eles não conseguiram identificar quem esse homem era.
Eles não identificaram a sua voz, eles não identificaram a sua presença, não identificaram os seus traços. Eles estavam com uma imagem de um Cristo arrebentado na cruz e eles não conseguiam ver nada além disso. E é interessante porque a psicologia nos fala que se nós quisermos bloquear uma boa lembrança, é só colocarmos uma memória ruim no lugar, uma situação ruim no lugar, e você realmente bloqueia. É só você pensar, alguns de nós não conseguimos lembrar da nossa infância, alguns pontos dela. E mesmo que tiveram pontos felizes, mas houveram algumas coisas, quem sabe, que bloquearam aquela parte da memória. Ou você não consegue lembrar de quando um dos seus filhos era criança, mas você consegue lembrar que era um momento que tinha muita briga na sua casa, que tinha muita discussão entre você e seu marido ou sua esposa, que talvez até separaram-se durante um tempo. Então você lembra disso, mas não lembra de segurar o seu bebê no colo de uma madrugada, de estar fazendo uma mamadeira, de ter um tempo com o seu filho no colo, porque isso se apaga. Uma boa lembrança é apagada por uma memória ruim, que se instala e tem um poder devastador. Assim acontece na nossa vida espiritual da mesma maneira. Nós conseguimos bloquear coisas boas que já foram feitas na nossa vida, por Deus, por memórias ruins que são colocadas em cima. Por algumas coisas que às vezes não precisaram nem acontecer no dia, mas que aconteceram depois. E associamos igreja a uma memória ruim. Associamos Cristo a uma memória ruim. E isso está muito atrelado, às vezes, a uma decepção. A alguma coisa que aconteceu no caminho, porque a tristeza tem esse poder de cegar. E nós percebemos que esses homens estavam como que cegos. Eles se tornaram insensíveis aos testemunhos que eles ouviram. Olha que importante isso aqui. Esse homem, ele, falando com Jesus, sem saber que era Jesus, ele diz: você é o único que não sabe o que aconteceu? De que, olha, nós tínhamos aqui Jesus, ele era um poderoso profeta. Veja bem, ele já tinha uma ideia errada, porque ele já disse que Jesus era um profeta, ele era o Filho de Deus. Mas agora eles estão classificando ele apenas como um profeta poderoso em palavras e em ações. Uma visão errada. Mas agora entregaram ele e os nossos líderes mataram ele. Ninguém matou Jesus, ele entregou-se à morte. Fica entendível e inteligível isso quando nós vamos para as Escrituras. Mas eles continuam dizendo assim: tá certo que algumas mulheres disseram que foram lá no sepulcro e acharam ele vazio. Tá certo que também disseram que viram os anjos. E tá certo que os anjos disseram que ele ressuscitou. E tá certo que também outras pessoas foram até lá e estava vazio. Você consegue perceber quanto testemunho eles tinham? Mas não era o suficiente para apagar aquilo que eles estavam sentindo. O que acontece ainda hoje é que as pessoas ouvem testemunhos, mas não conseguem mais acreditar. Elas ouvem o que Deus está fazendo, elas ouvem, mas quem sabe assim como Tomé, bom, se eu não estiver lá, se eu não ver, se eu não encostar, eu não acredito. O que aconteceu com você no caminho? O que aconteceu com você nessa tua trajetória, a ponto de você estar tão fechado para aquilo que está acontecendo? Olha que interessante isso, porque estes homens estavam tristes, porque a sua fé estava voltada para o lado errado. Se você olhar o texto, vai dizer assim: e nós achávamos que seria ele que redimiria Israel. Nós achávamos que seria ele o libertador. Nós achávamos que. Significa que quando a gente pega e traz Jesus para dentro do nosso coração e começa a crer que ele fará algumas coisas que ele não fez, pode nos frustrar. Esses homens estavam frustrados. Eles estavam trilhando o caminho de Emaús, e às vezes nós trilhamos o mesmo caminho de Emaús, decepcionados, porque as nossas expectativas foram quebradas. Expectativas quanto a um emprego, um relacionamento, a um ministério,
expectativas quebradas em relação àquilo que Deus vai fazer na minha vida e Ele não fez. Veja que eles seguiam Jesus, ele viu os milagres, mas na cabeça deles, vai libertar Israel, esse é o Messias que vai libertar Israel, nós não vamos mais ficar debaixo do jugo de Roma. Esse era o foco deles. E então quando Jesus vai à cruz, eles esquecem de toda a palavra, eles esquecem das escrituras. E é interessante porque eles conheciam as escrituras. Algumas pessoas dizem assim: eu leio a Bíblia, eu leio as escrituras, eu tenho um contato com Deus, eu oro. Sabe aquele negócio do diário, que é muito bom, a gente tem o nosso culto diário, que é nosso relacionamento com Deus. Mas às vezes, quando nós temos o foco errado, isso não nos basta. Porque nós vamos ler e nós vamos orar e nós vamos fazer tudo de acordo com a nossa visão, não com a visão de Deus para a nossa vida. Nós temos que tomar cuidado, porque quanto mais nós nos isolamos, mais fácil é de nos enganarmos. É mais fácil. Eu tenho certeza que se esses homens continuassem juntos em Jerusalém, o nível dos testemunhos e as aparições que Cristo fez iam fazer com que eles voltassem a crer. Mas eles se isolam e dizem: quer saber? Deixa para lá, a gente achava que era, mas não era. É quando eu vou me afastando de Deus pouco a pouco, já não consigo mais lembrar daquilo que eu sentia, já não consigo mais lembrar do fogo que ardia, não consigo mais lembrar daqueles momentos bons. Outros momentos foram colocados em cima, apagamos a memória. E quem aqui viveu na época dos anos 80 e 90, sabe o que acontecia quando nós pegávamos aquela fita cassete? Alguns tinham em casa um gravador, né? E a gente deixava lá prontinho para gravar o que ia passar na TV, e a gente colocava no videocassete. Tu empurrava, fazia um barulhão assim, ó, despertava no REC. E aí gravava o filme da sessão da tarde, A Lagoa Azul, que nunca ninguém viu. Aí quando a mãe diz assim: ai, vamos ver o filme do casamento, aí pegava lá, começava o casamento, daqui a pouco aparecia o cara da Lagoa Azul, gravou em cima. Isso já deu problema em muita família. Gravaram aquela viagem espetacular e o filho pegou aquela fita e não viu e gravou em cima. Gente, cuidado para você não gravar as coisas ruins da tua vida em cima de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Tem tanta gente ingrata, tem tanta gente que se afasta do Evangelho, se afasta de Deus. Por quê? Porque tem gravado os seus últimos momentos da sua vida e tem esquecido daquilo que é base para você. Base. E aí faz o caminho de volta e está voltando para Emaús e está triste e está decepcionado, os olhos fechados para a realidade, para a verdade. Não enxergamos com os olhos da fé mais. E aí Jesus muitas vezes está do lado. Só que como o foco deles era outro, eles não conseguem mais ver. A decepção tem esse poder. E olha, não foi Jesus que decepcionou eles, foram eles que se decepcionaram. Porque quando nós cremos errado, é isso que acontece. Cuidado para não crer errado. Cuidado para não achar que Jesus é o gênio da lâmpada e que vai responder 3 desejos seus. Cuidado, porque você pode vir à igreja pensando: não, eu estou indo agora porque a minha mulher me deixou e eu preciso e tal, e você vem por causa dela. E saiba que quem sabe se você foi deixado, era muito você que estava precisando mesmo. Então venha para Jesus, mas venha com foco nele. Venha com foco nele. Ele é poderoso para restaurar o teu casamento, Ele é. Ele é poderoso para restaurar tuas finanças, Ele é. Ele é poderoso para restaurar a sua saúde, Ele é. Mas mais do que isso, Ele é Senhor e Ele tem os planos dEle. E nós temos que nos adequar aos planos do Senhor e não Deus aos nossos planos. E quando nós queremos que Deus se adeque aos nossos planos, nos frustramos. Frustramos com a igreja, frustramos com pessoas, frustramos com lideranças, frustramos com tudo. Onde você está neste momento? Em Jerusalém ou fazendo o caminho de Emaús? Não, é que eu estou muito triste com essa igreja. Não, porque eu estou muito triste com esse pastor. Não, que eu estou muito triste porque a coisa não é do jeito que eu queria. Geralmente as coisas não são do jeito que a gente quer. Naamã queria muito ir até o rei e que o rei olhasse para ele e dissesse assim: seja curado. Você é um homem muito bom,
gosto muito de você, seja curado. E ele diz assim, olha que bom, agora fui curado, pegue esse ouro todo que eu trouxe, aqui está pago e eu vou para a minha vida. Era isso que ele queria. Mas o que aconteceu com ele? O rei não podia resolver o problema dele. Ele vai ter que ir até o profeta. O profeta não estava nem aí para ele, só diz assim, se joga no rio. Não era o que ele queria. Muitas vezes nós recebemos instruções que não são o que nós queremos, mas daí eu estou numa altura que eu não posso. E aí volte para casa leproso. Aí volte para casa decepcionado. Ou você pode vir aqui hoje, receber essa palavra e perceber que você está voltando para Emaús. Mas o que Deus tem para você em Jerusalém, o que Deus tem para você na casa dele, o que Deus tem para você no propósito que Ele sonhou para você. E o propósito que Deus sonhou para nós geralmente não tem a ver com o nosso. O propósito é dele. Ele não estava ali para trazer para o povo de Israel aquele sentimento de acabamos com os romanos, nós somos os caras. Não foi para isso. Ele estava por um propósito maior. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não valorizamos aquilo que às vezes não é tão palpável para nós. Essa decepção tornou eles cegos à presença de Deus na vida deles. Jesus está caminhando com eles agora, assim como Jesus caminha às vezes conosco no meio das nossas batalhas e nas nossas lutas, falando conosco através da sua palavra. Quantas vezes a gente vem no culto e a palavra vem, e ela até, sabe, ela vem de encontro ao nosso coração, mas a gente está impedido pela amargura, pela incredulidade ou pelo foco excessivo naquilo que a gente perdeu. Ai, mas é que era tão melhor lá. Ah, mas é que eu gostava mais quando era assim. Ah, mas sabe quando o foco está excessivo em alguma coisa que já não existe ou que já não tem? E nós não damos oportunidade para aquilo que é novo. Sabe, é quando você quer muito que a criança experimente uma comida nova, e ela olha e diz, eu não quero isso. Não, eu não quero. E ela fica olhando e tendo rejeição. E você insiste, mas o foco dela está em outra coisa. Não, eu quero um chocolate. Não, eu quero, enfim, às vezes até uma outra comida boa. Mas ela não quer dar oportunidade para o novo. Mas em algum momento, quando ela experimenta, eu vejo isso constantemente. Quando experimenta, tu vê nos olhos, os olhos brilham. É bom. E nós não fazemos isso no mundo espiritual. Nós não damos muitas vezes oportunidade de Deus nos trazer o novo dele, porque estamos decepcionados com aquilo que nós achávamos que iríamos ter. O foco deles, não, eu quero ver Israel liberto. O foco de Cristo, eu quero ver o mundo liberto. Nós queremos ser livres dos romanos. Jesus, eu quero que vocês sejam livres do pecado. Os romanos eram visíveis, o pecado invisível. E esse é um grande problema da coisa. É muito fácil nós nos decepcionarmos, porque nós preferimos algumas conquistas visíveis, imediatas. Eu não sei se falei isso na quarta-feira, mas enfim. Sabe qual é o grande problema? É porque na busca por coisas imediatas, nós nos perdemos. Às vezes, algumas pessoas correm atrás daquela fórmula do sucesso. Perca, sei lá, 10 quilos em uma semana. E você, não, isso aqui que é a solução para mim. É esse o negócio. Que eu não consigo imaginar perder isso em tanto tempo. 3 meses, 2 meses. E as pessoas tomam qualquer tipo de porcaria, colocam no seu corpo para conseguir chegar lá. E às vezes por agredir seu corpo, depois não consegue manter aquilo, volta pior, volta dobrado, tudo aquilo que perdeu, porque tudo aquilo que você perde um dia você acha. Mas quando você vai fazendo uma reeducação, você vai tratando a sua alimentação, você vai cuidando do seu corpo, ainda que demore um pouco, sabe o que acontece? Você não perde, você elimina. Sabe o que acontece quando a gente está buscando muitos resultados rápidos e visíveis? Nós nos perdemos do foco, nós negociamos nossos valores, nós nos perdemos, nós nos entupimos
entupimos de coisas que nos fazem mal. E agora, deixa eu falar uma coisa para você. Há pessoas que não conseguem ter uma edificação espiritual, onde você vai crescendo passo a passo. A pessoa está tão desesperada que ela precisa procurar um guru espiritual. Ela precisa procurar um profeta por aí. Alguém que fale aquilo que ela quer ouvir. Aí ela corre por tudo. Onde é que ela souber que tem um profeta falando, ela vai. E aí ela chega lá. Aí a pessoa às vezes não tem uma mensagem para ela, mas tem aquele que precisa falar alguma coisa. Fala meia dúzia de besteira, a pessoa sai dali achando que tem uma palavra de Deus e não tem. Porque quando Deus silencia, não tem profeta que fale. E aí cuidado, porque tem tanta gente correndo atrás de profecia e está saindo com profetada, está saindo com direção errada. Por quê? Porque não consegue edificar a sua vida espiritual. Está saindo correndo atrás de um que ore, o outro que ore, um que fale uma palavra, um que fale uma profecia, um que fale isso, alguém que cria um tipo de avivamento. Meu irmão, se você quer criar um avivamento, faça como Elias, comece a juntar as pedras que estão caídas do teu altar, edifica um altar, porque Deus vai mandar fogo no seu altar. Aleluia, é necessário. Eles tinham um foco errado, e isso fez com que seus olhos fechassem. O nosso foco errado faz com que a gente não veja o que Deus está querendo realizar. Nós não conseguimos entender o que Ele quer fazer. Então, Jesus está falando com eles, está explicando para eles. Ele começa a trazer toda a história, para fazê-los entender de que eles estavam com foco errado. E é interessante que a história bíblica que Jesus traz, e olha que é Jesus pregando, tá? Jesus estava pregando para eles. Aqueceu o coração deles. Vocês vão ler no final do texto que ele diz assim: porventura não queimava o nosso coração quando ele falava? Perceba que vir à igreja é tão importante porque aquece o nosso coração. Você já não saiu daqui alguma vez com o coração aquecido? Sai, né? Meu, que tremendo, que culto, que maravilha. Agora sim, agora a coisa vai. Aquece o coração, a palavra aquece. Faz queimar? Faz. Os olhos abriram? Não. Nem sempre os olhos abrem, mesmo que a mensagem seja boa. Eles tiveram um toque no seu coração, apaixonaram-se por aquela mensagem, mas continuavam com o olho fechado. Mas a experiência de estar junto com Ele lhes abriu o olho depois. Sabe o que vai abrir os nossos olhos de verdade para aquilo que Deus tem para nós? É a experiência de trazer Jesus para dentro da nossa casa. A Bíblia diz que quando Jesus fez de que ia, tipo assim: valeu, gente, foi bom falar com vocês, eu vou seguir o meu rumo. Eles: não, fica conosco, já se faz tarde. Entra, vem cear conosco, vem à mesa conosco. A mesa é um dos lugares mais especiais que existe em qualquer lugar. É na mesa não é lugar para se discutir. A mesa era um lugar de comunhão, é de partir o pão, é de olhar nos olhos, é de compartilhar coisas boas. E eles estavam à mesa com Jesus, e a Bíblia diz que quando Jesus vai partir o pão, os seus olhos se abrem. No partir do pão, o que é o partir do pão? É a gente vir aqui para fazer a ceia uma vez por mês, e então a gente está em comunhão. Não. Ela é um símbolo do que acontece todas as vezes, quando nós estamos em comunhão. Quando nós estamos juntos. Cada vez que uma mensagem é pregada aqui, é partido o pão e é entregue. Só que às vezes o que acontece é que essa experiência do caminhar junto, de trazer Jesus para casa, de não ser apenas uma mensagem legal que eu ouço no domingo e agora eu vou partir para a minha vida. Eu fui no culto, então, joia. Eu vou partir para a minha vida, para minhas correrias, para as minhas coisas, e hoje à tarde eu já tenho isso, e amanhã eu já tenho isso, e amanhã eu tenho aquilo, e quando der de novo eu vou. A palavra aquece o coração? Aquece, mas não abre os olhos. Agora, quando eu entendo, eu não posso deixar Jesus ir hoje, eu preciso que Ele entre na minha casa, eu preciso que Ele entre no meu lar, eu preciso estar com Ele, eu preciso ter uma experiência de partir o pão, eu preciso ter uma experiência maior, eu preciso que Ele me diga
diga que eu estou vendo errado. Eu preciso que Ele me mostre, eu preciso que eu sinta mais do que aquilo que eu senti no meu coração, eu possa sentir ao meu redor. Essa foi a experiência que estes homens tiveram. E quando nós olhamos isso numa visão mais ampla, eles estavam fazendo um caminho de volta para a sua velha vida. E eu queria que você pudesse nessa manhã parar e olhar aonde você está, não geograficamente, mas espiritualmente. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, onde um dia Ele nos colocou e nos disse, fica aqui filho, ou vai por aqui, ou nós estamos decepcionados, tristes com alguma coisa, ou de verdade, pelo fato de não estarmos caminhando para frente, já estamos indo para trás, e já estamos voltando para Emaús, pouco a pouco. Pois é, eu achava que ia ser, eu achava que era dessa vez, eu achava que era esse casamento, eu achava que era esse relacionamento, eu achava que era esse emprego, eu achava que era essa cidade, eu achava que era essa igreja, eu achava que era esse pastor, eu achava que era aquele amigo, eu achava, e fica no eu achava, e tantas coisas nos decepcionando e a gente não consegue ver a realidade. Mas eu quero dizer para você, nessa manhã, acredite, Jesus encostou em você nesse caminho de Emaús. Jesus encostou perto de você, perto da tua decepção, perto do teu foco errado, perto do teu momento errado, onde você não consegue nem levantar a cabeça, está tão distante do que um dia foi, está tão distante, e facilmente a gente se consola, dizendo, é que, né, não era bem isso, hoje, eu penso que em Emaús a gente tem uma grande oportunidade também de fazer alguma coisa ali pelo povo. Eu acho que não precisa mais, assim, Jerusalém é muito bom, mas acho que deu tempo, né? Precisamos, tu percebe como a gente facilmente começa a dar desculpas para justificar por que a gente está voltando para Emaús. A gente está voltando para o lugarzinho de onde a gente saiu. Cara, não volte para de onde você saiu, porque Jesus te arrancou de lá para ser discípulo dele. E a mensagem para esses discípulos, sabe qual vai ser? Daqui a alguns dias mais, quando eles continuam esperando, é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, começar em Jerusalém, e depois a Judeia, a Samaria e aos confins da terra. Esse era o foco, não era voltem para Emaús e fiquem de boa lá, porque o tempo de vocês já deu. Não. E essa manhã é para a gente entender se nós não estamos fazendo um caminho de volta, se pouco a pouco nós estamos voltando para Emaús, se pouco a pouco nós estamos voltando para a velha vida de sempre. Mas hoje, fazer o caminho de volta tem que ser o caminho de volta para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus, abandonando o caminho do desânimo e voltando ao caminho do propósito, voltar à nossa comunhão, retornar àqueles que um dia compartilhavam com eles dos testemunhos. Volte para a comunhão e automaticamente volte para a sua missão. Qual é a sua missão? Você tem feito a sua missão? Ou você tem feito a missão que Cristo quer que você faça? Porque são coisas diferentes. Você pode fazer uma boa coisa, e deixa eu explicar aqui. No Antigo Testamento, sacrificar ao Senhor era uma coisa boa? Era uma coisa boa. Mas a Bíblia diz que certa vez Saul pegou ali o gado, os cordeiros e tal, e foi lá e sacrificou ao Senhor. E aí Samuel chegou e disse assim: o que tu está fazendo? E ele disse: estou sacrificando ao Senhor. Sabe quando a pessoa justifica, mas eu estou fazendo uma coisa boa, vai dizer que isso não é, vai dizer que é ruim. E ele diz assim: mas quem te mandou fazer isso? Não, eu estou fazendo. Você também não faz? Tu faz lá, eu faço aqui, nós estamos fazendo. E ele disse: é muito melhor obedecer do que sacrificar. Porque até as coisas que nós fazemos, que achamos que estamos fazendo certo, se nós não temos direção de fazer, podemos estar fazendo errado. Você já tentou ajudar alguém que Deus está colocando as mãos sobre? Você já tentou ajudar alguém que Deus está provando? Deus está provando a pessoa, está colocando ela em prova, e a gente está tentando aliviar ela da prova. O que vai acontecer? Nós os colocamos debaixo da prova. Mas eu estou tentando fazer uma coisa boa, mas não tem direção. Não tem direção.
A Bíblia fala de um rei, cara, esse cara foi o rei. Grandes avanços tecnológicos para a sua época. O nome dele era Uzias. Procure na Bíblia, Uzias. Mas um dia ele estava tão grandão, ele estava tão poderosão, ele estava tão, que ele disse assim, quer saber de uma coisa? Hoje eu vou oferecer incenso ao Senhor. O Senhor é tão lindo, o Senhor é tão bom. E ele foi lá. Os profetas chegaram e disseram, o que está se fazendo? Eu disse, eu estou oferecendo incenso aqui. Cara, isso não é você que faz. Você está errado. Ele estava fazendo uma coisa boa? Estava, mas estava errado. Saiu uma lepra na testa dele e dali ele foi para a morte. O que eu quero dizer para você é de que às vezes nós achamos que nós estamos no caminho correto e nós já estamos voltando para Emaús. Nós já estamos fora do propósito. E nessa manhã o que Deus quer é que você entenda, que os seus olhos se abrem. Existe um propósito e Ele nos chamou para este propósito. Esse propósito está em Jerusalém, esse propósito está no Senhor, esse propósito está não na nossa decepção, não naquilo que pesa no nosso coração. Ele encosta em nós nessa manhã para tentar sarar tudo isso. E aonde isso é sarado? A mesa. Isso é sarado junto, isso é sarado em comunhão. E a Bíblia diz que quando Ele então parte o pão, eu não sei, eu gosto de pensar, eu não sei e não é bíblico, mas eu gosto de pensar, que Jesus entra naquela casa, lava as suas mãos, seus pés são lavados. Ele termina ali, ele senta à mesa. Quando ele pega o pão e ele levanta, aqueles homens olham para aquelas mãos furadas. Eles olham e percebem de que as chagas que estão naquelas mãos, só teve um que passou por aquilo e sobreviveu. Só teve um. E começa a fazer conexão então com o testemunho das mulheres, começa a fazer conexão então com aquilo que falaram, começa a fazer conexão com a mensagem que receberam, começa a fazer conexão com aquela mensagem que queimava em seus corações. Então seus olhos se abrem, Jesus está aqui. Sabe qual é a minha oração? Que nessa manhã você possa ter os seus olhos abertos a ponto de dizer, Jesus está aqui nesse lugar, Jesus está aqui. Mas pastor, é aqui, né? Não, eis que estarei convosco todos os dias, é a promessa dele. Para mim basta, porque se ele falou, se eu sentir arrepio ou não sentir, ele está aqui. Se acontecer um grande avivamento hoje, ou nós estarmos numa brisa suave do silêncio de uma palavra, ele está aqui. Não importa o que aconteça, ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia. Partimos do fato, ele está aqui. Mas pastor, eu me sinto voltando para Emaús. Eu me sinto cada vez mais frio, me sinto cada vez mais fria, cada vez mais voltando para minha velha vida. Eu já me percebi fazendo coisas que eu já não fazia mais. Eu me percebi já voltando para uma história que eu já não queria mais. Eu já me percebi voltando ao pecado, eu já me percebi voltando à tristeza, à depressão. Eu me percebo dessa forma. Mas ainda assim, Jesus está com você nesse caminho hoje, falando contigo. Ou porventura não ardia o coração enquanto eu lhe falava? Ainda assim, ele estava com o olho fechado, entendendo tudo errado, fazendo o caminho errado. Jesus vai na mesa e parte o pão com eles. O que eu quero dizer para você, você pode fazer o caminho de volta hoje. Você pode voltar para o centro da vontade de Deus. Isso não te impede de vir à mesa. O que você cometeu até o dia de hoje não impede você da mesa. O que impede você é continuar em Emaús. O que impede você é continuar fazendo a trilha de volta para o erro. Isso te impede. Mas se os teus olhos abriram nessa manhã, se você sentiu a presença de Deus nessa manhã, se você sentiu que Ele está com você no caminho, Ele te chama para a mesa. Ele quer sarar você, Ele quer curar os teus olhos, Ele quer devolver o propósito, quer tirar essa decepção. E facilmente a gente fica preso nas decepções. Isso faz com que a gente feche os olhos para aquilo que Deus já fez. Volte ao começo da mensagem. Facilmente as coisas dos dias de hoje podem ser gravadas sobre as coisas boas que Deus já fez. Não esqueça. E é por isso que Jeremias, no meio das suas lamentações, ele diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Eu quero trazer à memória aquilo que aviva o meu coração. Eu quero que se reacenda a chama dentro de mim. E a minha oração por você essa manhã e com você essa manhã é para que o Senhor possa trazer você de volta para Jerusalém. Vamos colocar de pé, por gentileza.